Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Eu espero que bem. Então, nós estamos nesta série de encontros de podcasts refletindo sobre os santos juninos. Nós já conversamos sobre Santo Antônio, sobre São João, e hoje então nosso tema é São Pedro e São Paulo, uma igreja em saída, diversidade de dons e unidade na missão. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo são dois homens muito diferentes. São duas histórias muito distintas. Dois temperamentos quase opostos, mas unidos pelo mesmo amor a Cristo e pela mesma paixão missionária. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine a viver a unidade na diversidade e a colocar nossos dons a serviço do Evangelho. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Nós vivemos numa cultura que muitas vezes transforma diferenças em divisões. Pensamos diferente, sentimos diferente, temos histórias diferentes e frequentemente acreditamos que a unidade só é possível quando todos são iguais. Pedro e Paulo não eram iguais, nem pensavam exatamente da mesma maneira sobre tudo, mas descobriram que a comunhão é maior que as diferenças. Talvez essa seja uma das mensagens mais urgentes do nosso tempo. Olhando para São Pedro e São Paulo, nós contemplamos duas vocações e uma mesma missão. Pedro era pescador, homem simples da Galileia, chamado diretamente por Jesus às margens do lago. Paulo era intelectual, conhecedor das Escrituras, formado na tradição farisaica, chamado pelo ressuscitado na estrada de Damasco. Humanamente falando, eles tinham muito pouco em comum, eram pessoas muito diferentes. Mas ambos experimentaram a mesma graça. Ambos tiveram a experiência de um encontro profundo com Cristo. O documento de Aparecida já nos recorda que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas pelo encontro com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E foi esse encontro que transformou Pedro, foi esse encontro que transformou Paulo, e é esse encontro que continua transformando a nossa vida. Por isso é tão importante cultivarmos uma espiritualidade profunda com Cristo através da palavra de Deus. Eles nos apontam para uma experiência de igreja que aprende a dialogar. O livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra que a igreja nascente enfrentou tensões, enfrentou divisões, havia dúvidas, havia conflitos, havia questões pastorais difíceis, havia, podemos dizer, questões de doutrina divergentes, né? O cristianismo estava nascendo, a igreja estava nascendo, e eles não chegaram a convergir em tudo. Aliás, eles chegaram a divergir, né? Eles chegaram a ter, assim, posições muito diferentes, mas não permitiram que essa divergência destruísse a comunhão e buscaram discernir juntos a ação do Espírito Santo. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15, tornou-se um marco da sinodalidade cristã. No Concílio de Jerusalém, a comunidade escutou, rezou, dialogou, discerniu e juntos tomaram uma decisão. A unidade não nasceu da imposição, nasceu da escuta, nasceu da busca sincera da vontade de Deus. Que lição para nós hoje, né? Buscar a vontade de Deus, discernir na oração, no diálogo, na escuta respeitosa do outro. Pedro e Paulo são para nós também um exemplo de missão sem fronteiras. Pedro representa a fidelidade à tradição apostólica. Paulo representa a ousadia missionária. E aqui lembramos a Madre Leônia, né?
ousadia missionária tem tudo a ver com o perfil da Madre Leônia. Um guarda a memória, o outro abre caminhos. Um fortalece a comunhão, o outro expande horizontes. E qual é mais importante? Nenhum. Os dois, na verdade, são muito importantes. A igreja precisa dos dois. Sem Pedro, corre-se o risco de perder as raízes. Sem Paulo, corre-se o risco de ser uma igreja fechada sobre si mesmo. O Papa Francisco frequentemente nos recordava que a igreja deve conservar suas raízes e, ao mesmo tempo, sair ao encontro das periferias. Paulo e Pedro encarnam essa tensão criativa. Uma igreja fiel e missionária. Uma igreja enraizada e, ao mesmo tempo, em saída. Enraizada em quê? Enraizada em Cristo, enraizada na tradição, enraizada em valores duradouros, mas, ao mesmo tempo, ousada, capaz de sair desapegada das Escrituras. Santo Agostinho dizia: num só dia celebramos o martírio de 2 apóstolos. Embora tenham sofrido em dias diferentes, eram um só no amor. Que expressão bonita essa, né? Um só no amor. A comunhão cristã, ela não nasce da uniformidade, de sermos todos iguais, pensarmos todos da mesma forma, mas nasce da caridade. Nasce da capacidade de reconhecer Cristo no irmão, mesmo quando ele pensa diferente, mesmo quando possui outro dom, mesmo quando percorre outro caminho pastoral. A vida destes 2 apóstolos nos ensina algo essencial, que diz respeito à espiritualidade missionária. Missão não é ocupar espaços, missão é oferecer a vida. Paulo entregou sua vida em Roma, Pedro entregou sua vida em Roma, ambos morreram mártires. Mas antes do martírio, eles entregaram a vida no dia a dia, no seu dinamismo missionário, na sua entrega missionária, na sua fidelidade a Cristo. Eles não buscaram o sucesso, mas buscaram a fidelidade. Então, toda a espiritualidade missionária, ela se aprofunda quando nós compreendemos que o Evangelho vale mais do que os nossos interesses pessoais, vale mais do que o nosso conforto, vale mais do que as nossas seguranças. Vamos pedir a Jesus a graça, de crescermos nessa espiritualidade profunda. Vamos nos colocar diante de Jesus. Vamos olhar para Pedro, olhar para Paulo, homens marcados por limites, por erros, por fragilidades, mas profundamente transformados pela graça. Perguntemos a Jesus: qual é o dom que me confiaste? Como posso colocá-lo a serviço da tua igreja? Como posso construir comunhão onde existe divisão? Senhor Jesus, fazei de nós discípulos missionários. Dá-nos a coragem de Paulo, dá-nos a fidelidade de Pedro. Faz da nossa vida um testemunho do teu Evangelho. Senhor Jesus Cristo, tu chamaste Pedro para confirmar os irmãos na fé. Chamaste Paulo para anunciar o Evangelho às nações. Concede também a nós a graça de viver a unidade na diversidade. Ensina-nos a colocar nossos dons a serviço da missão. Livra-nos do orgulho que divide. Livra-nos da indiferença que paralisa. Livra-nos do medo que impede o anúncio do Evangelho. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nossas comunidades e nos ajudem a ser uma igreja fiel, missionária e aberta à ação do Espírito Santo. Terminemos esse nosso momento orante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos e amigas, seguidores deste canal, permaneçam nesta paz e levem consigo esta certeza. A igreja cresce quando diferentes dons se unem a serviço do mesmo Evangelho. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana, nosso próximo encontro,
se Deus quiser. A missão então eles partirão, o que viram foram anunciar. Ele está vivo em nosso meio, vinde, venham todos se alegrar. Hoje somos nós os seus discípulos,